atenção, uma situação muito comum. Isso aqui, ó. Quando um casal se separa, é a briga pela guarda dos filhos, é ou não é? Começa a discussão, vai ficar com quem? Vai ficar a guarda compartilhada, não é? Em alguns casos, o problema vai parar na delegacia. E nesse meio, quem mais sofre? A criança. Nós vamos trazer agora uma reportagem da Thaís Santana para mostrar o quanto é importante que os pais vivam em harmonia. E tenham, assim, ó, pensamento direcionado para a criança. Prioridade para a criança. Veja a reportagem. Eu saí da casa, né, do pai dela, com ela que tinha 3 aninhos somente, tá? Usava fralda ainda, escoltada com a polícia e toda machucada. Nunca houve agressão entre nós. Houve sim discussões. Discussões até assim, de xingamento, essas coisas. Agora, vias de fato, nunca houve. O ex-casal que já dividiu o mesmo teto, hoje não tem qualquer tipo de contato. Em comum, uma filha de 7 anos. Mesmo com a guarda compartilhada, definida na justiça, a criança tem sido motivo de brigas e mais brigas judiciais entre os dois. É uma história bem complexa que a gente já observa há mais de 5 anos. Você veja, se trata de um divórcio, só que ao invés de ficar as partes, cada um para o seu canto, propriamente dito, existem inúmeras provocações, existem inúmeras situações que estão agravando, principalmente por parte da filha. Desses 5 anos, tem vários boletins de ocorrência dela contra ele, reclamando de atrasos, e tem muitos boletins de ocorrência dele contra ela, que ele perdeu tempo de ir lá buscar a criança. A mais recente foi em 17 de outubro. Era para ser um fim de semana do pai com a menina, mas a criança só voltou para casa quase um mês depois, e ainda sob um pedido da justiça. A mãe alegou sequestro. Ficamos lá um tempão, os policiais tentando para ver se ele conseguia atender, e ele não nos atendeu, não saiu para fora, e eu tenho os 2 boletins de ocorrência. Até que a juíza, no dia 23, despachou uma intimação para notificar ele que ele tinha 24 horas para devolver. Não conseguiu encontrar. Deoclides se defendeu das acusações da ex-mulher. Alegou que só não entregou a filha de volta para a mãe dela na data combinada porque descobriu que não havia ninguém em casa e que a ex havia se mudado sem qualquer aviso. Domingo à noite eu fui lá para entregar, lá onde que ela morava, né? Lá em Emiliano Tamandaré. Chegando lá não tinha ninguém em casa. Aí eu conversando com a dona da casa, que ela era inquilina, a dona Maria falou que ela se mudou já dia 8 daquele mês, 8/10. Né? Confusões, conflitos de um ex-casal que acaba tendo como principal vítima uma criança. Fatos mais comuns do que a gente imagina. Sobre este assunto, nós viemos buscar respostas com um advogado que é especialista em direito da família, o Dr. Walter Benigno. Quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente nada mais pensa do que naquilo que é melhor para o infante, o que é melhor para a criança, no sentido de que todos têm responsabilidade sobre a criança. A guarda compartilhada praticamente triplicou no Paraná nos últimos 6 anos. Mas para isso, é preciso que os pais da criança sigam alguns rígidos critérios. Tenham a criança como prioridade e o mínimo de contato, bom senso e harmonia para o bom desenvolvimento dos filhos. Tanto o genitor quanto a genitora têm a responsabilidade nas atitudes, nas responsabilidades enquanto escola, no que diz respeito à alimentação, em tudo aquilo que for relacionado à criança. A alienação parental pode ser outro problema grave na guarda compartilhada, que prejudica quem mais deveria ser protegida. A criança. Essa situação de falar mal do pai ou da mãe vai criando na criança bloqueios, né? Isso pode fazer mal para ela durante toda a vida, né? Em vários aspectos emocionais e dentre outros. Enquanto as brigas do ex-casal continuam na justiça, a criança segue com a mãe. Vamos fazer alguns levantamentos diante de tudo que ocorreu para adotar a melhor alternativa possível e principalmente para privilegiar não as partes, mas a criança.
A gente só vai reunir mais provas, usando os últimos acontecimentos, para que a juíza, eu vou fazer um recurso e, quem sabe, na segunda instância, eles concedam a alteração de endereço da Ana Laura para o Euclides.